É bem comum na ficção científica a exploração de cenários extraordinários, mundos alienígenas com seus ambientes e habitantes únicos ou futuros hipotéticos, onde a humanidade atinge novos patamares e encontra novos desafios. E quando se fala na exploração de cenários curiosos, alguns dos mais interessantes surgem na chamada evolução especulativa. Também conhecido como biologia especulativa, esse é um subgênero do sci-fi e um movimento artístico que tem como foco imaginar a evolução de diferentes formas de vida, sejam elas de outros planetas ou até mesmo da própria Terra. Histórias alternativas onde o nosso mundo se desenvolve por caminhos, por vezes, assustadores. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos falar sobre a evolução especulativa, das suas origens até obras que marcaram esse subgênero, como Man After Man ou All Tomorrows. Roda a vinheta porque hoje é dia de explorar os fascínios e os terrores da biologia. Apesar de ser um subgênero mais explorado em obras modernas, a evolução especulativa tem as suas raízes bem no passado, mais especificamente no século XIX, um período onde os Estados Unidos e a Inglaterra vitoriana, principalmente, viam não apenas o surgimento de novos maquinários, mas também novas descobertas científicas. Foi em 24 de novembro de 1859 que Charles Darwin publicou A Origem das Espécies, obra considerada a fundação da biologia evolucionária e que seria influência de uma das mais importantes obras da ficção científica, A Máquina do Tempo, de H.G. Wells. Publicada em 1895, A Máquina do Tempo conta a história de um homem identificado apenas como viajante do tempo que, com base em conceitos matemáticos, consegue criar uma máquina capaz de transitar pelo tempo. Curioso sobre como seria o futuro da humanidade, ele vai até o ano 802.701, onde ele encontra um mundo populado por dois tipos distintos de pós-humanos: os pequenos e simplórios Eloi, que viviam na superfície, e os Morlock, criaturas de aparência monstruosa e intolerantes à luz que viviam no subterrâneo em meio a antigos maquinários. Wells era um cara que gostava de incluir nas suas narrativas mais do que o puro fascínio pela ciência. Seguindo a sua linha de mesclar ideias científicas com temas sociais e filosóficos, em A Máquina do Tempo, Wells aborda questões sobre a natureza humana, ao mesmo tempo em que explora as possíveis consequências das nossas ações do presente no futuro. Nesse livro, ele faz uma crítica direta à disparidade entre classes da Inglaterra vitoriana. Ao investigar essa nova sociedade, o viajante do tempo especula que os Eloi foram, no passado, uma aristocracia favorecida, enquanto os Morlock eram seus criados, obrigados a viver na escuridão das cavernas. Porém, naquele momento, a relação entre aquelas espécies resultantes da evolução natural da humanidade tinha se invertido. Agora os Morlock faziam os Eloi de gado, os capturando à noite sempre que precisavam de alimento. Eras atrás, há milhares de gerações, o homem empurrara o seu irmão para fora do conforto e da luz do sol. E agora aquele irmão voltava mudado. E como se não bastasse o seu encontro com esses novos humanos, no fim da história, o viajante ainda vai além. Quando recupera a máquina do tempo, ele avança milhões de anos no futuro, chegando em uma era onde não existia nem vestígio da humanidade. Diante de uma praia com um grande sol vermelho, ele contempla as últimas espécies vivas, criaturas gigantescas parecidas com caranguejos, com muitas antenas e olhos malévolos, e grandes borboletas brancas que emitiam um silvo perturbador. Por tempos ele vai avançando, vendo a rotação da Terra ficando cada vez mais lenta e o Sol maior, até que chega às vésperas da morte do planeta. Em uma terra fria e escura, o viajante vê uma massa negra de tentáculos se movimentando na água vermelha do mar, saltitando naquele crepúsculo remoto e horrendo. Uma experiência que o leva a um completo estado de horror e confusão. A Máquina do Tempo foi uma obra definitiva para a ficção científica em vários aspectos, se tornando muito influente não apenas nas histórias de viagem no tempo, que agora passaram a ser representadas de uma forma mais científica, mas também na futura definição da evolução especulativa. O professor
de ciências e aluno de Thomas Henry Huxley, um dos maiores defensores do darwinismo, Wells viveu também um momento de fascínio pela vida em mundos alienígenas. Em 1878, o astrônomo Giovanni Schiaparelli observou em Marte estruturas que ele chamou de canali, que seria canais em italiano, algo que posteriormente, com equipamentos mais modernos, já foi revelado ser uma ilusão de ótica. Mas na época, depois de vários observadores confirmarem a visão dos canais, começou a se especular que aquelas estruturas se tratavam de canais de irrigação construídos por uma civilização alienígena que vivia em Marte. E baseado nessas especulações, em 1896, Wells publicou no Saturday Review o ensaio Inteligência em Marte, onde o autor especula sobre como seriam os habitantes do planeta vermelho e como poderia ter sido o seu processo evolutivo comparado com o dos seres humanos. Algo que depois ele levaria para uma outra história sua, a Guerra dos Mundos. Assim como A Máquina do Tempo foi definitiva para a viagem no tempo na ficção científica, a Guerra dos Mundos de Wells foi o grande pilar das histórias de invasão alienígena. Inspirado pela literatura de invasão, um gênero que estava em alta no Ocidente no período pré-Primeira Guerra, Wells decidiu trocar o terror das invasões estrangeiras por uma invasão de seres de outro planeta. Uma obra que comenta o imperialismo e brinca com os temores da era vitoriana, ao mesmo tempo em que aborda uma visão especulativa sobre formas de vida alienígenas. No livro, os marcianos são basicamente cérebros com tentáculos desprovidos de um sistema digestivo que haviam se adaptado à sobrevivência em Marte com o auxílio de dispositivos mecânicos. Porém, a escassez de recursos no planeta vermelho os obriga a buscar um novo lar na galáxia, o que dá início aos planos de invasão da Terra. E enquanto a Guerra dos Mundos pode ser considerado sim um primórdio das histórias de evolução especulativa focadas em alienígenas, eu acredito que o trabalho de Wells que mais representa esse subgênero é o ensaio As Coisas que Vivem em Marte, lançado na revista Cosmopolitan em 1908. No texto, que é acompanhado por ilustrações do artista William Robinson Leigh, Wells explora uma história natural de Marte especulativa, com ricas descrições dos marcianos e da sua fauna e flora. Nos anos seguintes, com a popularização dos romances planetários e das óperas espaciais, muitos mundos e espécies alienígenas foram retratados na ficção. Porém, poucos eram os que exploravam esses mundos e os seus ecossistemas de forma mais complexa. Enquanto na lendária série Barsoom, do escritor Edgar Rice Burroughs, foi desenvolvido todo um ecossistema marciano com diferentes criaturas e até mesmo marcianos de culturas e etnias distintas, uma série literária que foi fundamental para trazer uma nova visão sobre os alienígenas foi Planetary, de Stanley Wimble. Iniciada em 1930, Planetary é conhecida não apenas pelas descrições detalhistas dos ecossistemas alienígenas, mas também por retratar os alienígenas como criaturas de formas mais diferenciadas. Os aliens de Planetary são mais do que meros humanos misturados com qualquer coisa. A cada história, novas criaturas curiosas eram acrescentadas ao seu rico bestiário. E na mesma época, enquanto os autores pulp criavam as suas biologias alienígenas fantasiosas, sem muita preocupação com rigor científico, surgiam também obras ficcionais que tentavam representar essas biologias de uma forma mais realista. Em 1930, Olaf Stapledon publicou Last and First Man, livro que descreve a história da humanidade partindo do século XXI e avançando por 2 bilhões de anos. Simulando um texto canalizado das mentes da última espécie humana, o livro conta a história de 18 espécies pós-humanas distintas, uma história que antecipa o conceito da engenharia genética e foi um dos primeiros exemplos das supermentes da ficção, consciências compostas por indivíduos conectados telepaticamente. Outro caso bem curioso é o relato de Harold
Harold Stimke, um naturalista que revela com detalhes o seu encontro com uma nova espécie em um pequeno arquipélago no Pacífico. A espécie nomeada Rhinogradentia, ou Snouters, é caracterizada por uma parte chamada Nasorium, que tem diferentes propósitos entre as suas variedades. Variedades essas que foram resultado da sua evolução natural em diferentes partes daquelas ilhas remotas. Algumas usam seu estranho Nasorium para locomoção, outras para atrair e capturar presas, outras para um tipo de voo bem estranho. Porém, esse interessante relato científico tem um fim bem trágico. No final dos anos 50, bem no dia de uma conferência de pesquisadores de Snouters nas ilhas Hai e Yi, o arquipélago é acidentalmente destruído por um teste de armas nucleares dos Estados Unidos. E se você riu da tragédia desses pesquisadores, não se preocupe. Afinal, nunca existiu Harold Stimke e nem Rhinogradentia. Tudo isso é criação da mente do zoólogo alemão Gerolf Steiner, que escreveu esse relato como uma grande trollagem. Sim, a história dos Rhinogradentia é hoje uma piada científica extremamente conhecida no meio da zoologia e virou até piada de 1º de abril. Uma delas aconteceu em 2012, quando o Museu de História Natural da França anunciou a descoberta de uma nova espécie chamada Nasoperforator. E ainda falando nesse período pré-definição da biologia especulativa, um outro trabalho bem interessante é a animação Mars and Beyond, exibida como um episódio da série Disneyland em 57. Com direção do famoso animador Ward Kimball, o curta tem todo um segmento dedicado a explorar a possibilidade de vida em Marte, esse com consultoria do astrônomo E.C. Slipher. Especulando como seria o planeta com água suficiente para suportar vida, ele nos apresenta todo um ecossistema marciano, com plantas canibais, um tipo de trilobita que se alimenta dos restos de tempestades de poeira e até mesmo umas formas de vida bem curiosas baseadas em silício, que usam os minerais como fonte de nutrição. Uma visão muito interessante e criativa de Marte que combina a beleza desse cenário especulativo com uma natureza selvagem. Pois é, mas tudo isso que eu falei até agora foi criado antes do conceito de evolução especulativa. Uma obra considerada um grande pilar desse subgênero só foi surgir mesmo no início dos anos 80. O livro Afterman, do geólogo e paleontólogo escocês Dougal Dixon. Inspirado pelo futuro do final de A Máquina do Tempo, de Wells, Dixon começou desde cedo a criar as suas próprias espécies imaginárias. Essas baseadas em possíveis evoluções da atual fauna. E muitas dessas criações dele refletiram em Afterman, obra que explora um planeta Terra 50 milhões de anos após a extinção dos seres humanos. Nele são apresentadas mais de 100 espécies de animais do futuro, com ilustrações detalhadas e descrições do seu comportamento e interações com outras espécies. Novas versões de espécies atuais, criadas seguindo de forma rigorosa os princípios da teoria da evolução e da biologia. Neles vemos não apenas adaptações feitas para sobreviver em um novo mundo de presas e predadores, mas também o conceito da convergência evolutiva, com organismos de diferentes tipos que passam a ter adaptações semelhantes de acordo com o seu ecossistema. Afterman é considerado o primeiro projeto a realmente explorar um mundo hipotético em larga escala, descrevendo não apenas os novos animais, mas também as transformações do planeta. Um mundo ficcional que foi muito impactante no seu lançamento e estabeleceu as bases da evolução especulativa, que depois seria explorada em diversos outros projetos. O próprio Dixon publicou ainda outros trabalhos dentro da evolução especulativa, como The New Dinosaurs, de 1988, obra que imagina uma versão alternativa da Terra onde os dinossauros nunca foram extintos. Aplicando conceitos da zoogeografia e das zonas ecológicas, ele explora como o planeta teria se desenvolvido nos 65 milhões de anos seguintes, apresentando um presente bem diferente daquele que nós temos hoje. Porém, o seu trabalho mais famoso dentro da ficção especulativa é Man After Man, de 1990, livro que explora um futuro hipotético da humanidade onde a nossa espécie evoluiu não apenas por meio
meios naturais, mas também com o uso da engenharia genética. Mais focado em narrativa do que os seus trabalhos anteriores, Man After Man é contado da perspectiva de diferentes indivíduos de espécies pós-humanas, que relatam a jornada da nossa espécie do ano 2190 a 5 milhões de anos no futuro. Nele vemos o fim da civilização moderna em uma Terra cada vez mais devastada por diversos problemas, como a deterioração do meio ambiente, superpopulação e escassez de recursos. Um cenário onde a principal esperança se encontra na engenharia genética, que dá origem a novos tipos de humanos criados em laboratório. Uma dessas criações é o Vacuumorph, criado ainda no século 22. Humanos de aparência crustácea com 3 pulmões capazes de sobreviver no vácuo do espaço. Uma espécie em sua época considerada um grande triunfo da engenharia genética, mas que era incapaz de se reproduzir e de sobreviver em outro ambiente senão a gravidade zero. Um ser de vida limitada e sem futuro próprio, criado com o único propósito de construir naves espaciais para permitir que os humanos não modificados da Terra pudessem buscar outros planetas. Ao longo dessa caminhada bizarra da humanidade até o futuro, conhecemos cerca de 40 espécies diferentes, muitas irreconhecíveis como seres humanos. E enquanto muitas dessas evoluções são até engraçadas, o livro tem um aspecto bastante perturbador, mostrando as tentativas de sobrevivência de diferentes humanos em ambientes cada vez mais hostis. Após a partida das naves com os Vacuumorphs, o planeta até consegue se recuperar parcialmente, com poucos sobreviventes da humanidade sendo as únicas espécies vivas. E enquanto parte desses seres humanos se voltou para uma vida simples, baseada na agricultura e na caça com ferramentas rudimentares, outros se tornaram dependentes de máquinas para permanecerem vivos, se tornando uma nova espécie conhecida como high-tech. Seres que estão sempre substituindo seus órgãos vitais por partes mecânicas, se tornando cada vez mais máquinas com algum vestígio de humanidade. Mas essa história não para por aí e avança até um ponto em que esses pós-humanos começam a desenvolver até mesmo uma relação de hospedeiros e parasitas. Pois é, o que começa com mudanças genéticas de fetos antes mesmo do seu nascimento, criando assim seres com propósitos específicos, termina em um cenário em que espécies pós-humanas se tornaram tão modificadas que não mais se reconhecem como descendentes de um mesmo ancestral. Porém, a evolução especulativa não se limita a imaginar ecossistemas terrestres. Boa parte das suas obras explora também a especulação sobre a biologia de mundos alienígenas. E um dos trabalhos mais influentes na criação desses mundos alienígenas foi Expedition, de Wayne Barlow. Publicado em 1990, o livro conta a história de uma expedição realizada no século 24 até o planeta Darwin IV, partindo de uma Terra devastada pelo constante descaso com o meio ambiente. Um grupo de estudiosos se depara com um ecossistema completamente novo, elaborado por Barlow para parecer algo realmente alienígena. Para isso, ele baseou as suas criaturas em formas que variam de dinossauros e animais modernos até veículos como navios e aviões. Assim foi criado um mundo complexo e totalmente fascinante, que nos é apresentado das suas criaturas gigantescas, como o predador Arrowtongue ou o colossal Grooveback, que de fato parece uma criatura saída do game Shadow of the Colossus, até seres como os caçadores dos ares Skewers ou os Bladerhorns, criaturas bípedes com chifres bioluminescentes. Uma regra de Barlow ao criar as suas ilustrações era que nenhuma das criaturas teria olhos, pelos ou orelhas externas. Em determinado momento dessa viagem, os exploradores descobrem que existia em Darwin até mesmo vida inteligente, os Iosapiens, seres que foram desenhados pelo autor para parecerem o menos humanos possíveis.
Afinal, Barlow não curtia tanto o tropo da cultura pop dos alienígenas inteligentes sempre serem parecidos com seres humanos, algo que vinha se popularizando muito naquela época, principalmente por conta de Star Trek. Partindo de uma Terra castigada pela intervenção humana, Expedition é uma obra que traz consigo uma mensagem de preservação. A expedição até Darwin é planejada por uma espécie alienígena avançada chamada IMA, de forma que os pesquisadores terráqueos aprendam sobre o planeta, mas deixem tudo no mesmo estado de quando chegaram. Com o seu sucesso, o livro chegou a ganhar até mesmo uma adaptação pelo Discovery Channel chamada Alien Planet, uma animação com consultoria e produção executiva de Barlow que reproduz com um alto nível de fidelidade o ambiente apresentado no livro. Aliás, o início dos anos 2000 foi marcado por diversos documentários fictícios de estilo parecido, que especulavam sobre a evolução de diferentes espécies. Produções que usam cenários imaginados para apresentar de formas chamativas processos naturais, como a evolução e mudanças climáticas. E nisso veio todo tipo de documentário, até especulações sobre a evolução de seres da fantasia, como dragões e sereias. E apesar de hoje não se ter tantos documentários como esse, recentemente saiu na Netflix a minissérie A Vida em Outros Planetas, que une fatos e ficção científica para retratar a natureza e as suas leis em exoplanetas fictícios. Mas além desses livros e documentários que tentam simular materiais científicos, existem também aquelas produções que usam a biologia especulativa para criar os seus mundos em formatos mais populares da cultura pop. Um cara que gostava muito de explorar aventuras em mundos alienígenas nas suas histórias era o diretor e animador francês René Laloux, que sempre dava uma atenção especial para as interações entre esses planetas e os seus habitantes. Na sua animação mais famosa, Planeta Fantástico, somos apresentados a Egan, planeta onde vivem grandes seres humanoides azul chamados de Draag. E enquanto o foco principal da trama está na fuga dos seres humanos, que são tratados como animais por esses alienígenas, ao longo da história vamos conhecendo diferentes criaturas e peculiaridades desse planeta, assim como aprendemos mais sobre os Draag, da sua cultura até a sua biologia. Apesar de menos profunda em seu planeta do que outros trabalhos da evolução especulativa, Planeta Fantástico pode ser considerado um primórdio desse subgênero na mídia mainstream, usando esse mundo tão diferente para falar sobre a nossa relação com o ambiente e com a vida daquele que é diferente. Outra série muito interessante de biologia especulativa é Os Mundos de Aldebaran, do artista brasileiro Léo. Publicada inicialmente na França a partir de 1994, a HQ se passa em um futuro onde as condições de vida na Terra se tornaram insustentáveis e assim se iniciou um processo de colonização interplanetária, sendo o primeiro desses planetas colonizados Aldebaran 4. Acontece que tão logo os seres humanos chegam no planeta, os colonizadores perdem contato com a Terra e assim eles permanecem por mais de 100 anos naquele mundo desconhecido, redescobrindo meios de sobrevivência sem saber se um dia eles teriam novamente contato com o planeta dos seus antepassados. Depois de 100 anos da humanidade no espaço, Aldebaran já é um mundo completamente diferente, com cidades e aldeias espalhadas pela sua superfície e um catálogo completo das suas espécies nativas. Porém, o planeta revela ter ainda alguns segredos que permaneceram escondidos durante todo esse tempo. Enquanto a narrativa acompanha as experiências dos seus personagens humanos, as grandes estrelas da HQ são Aldebaran e os outros planetas que são visitados ao longo da saga, que têm a sua biologia alienígena como o grande foco. Ambientes que, ao mesmo tempo em que fascinam pelos seus visuais criativos, são também bastante enigmáticos no seu propósito e funcionamento. Uma jornada em 7 ciclos que certamente vai cativar aqueles que gostam da ideia de explorar mundos alienígenas.
Em Avatar e na sua sequência, O Caminho da Água, somos apresentados ao fantástico ecossistema de Pandora, um ambiente que foi elaborado em seus mínimos detalhes na produção, dos seus biomas, geografia, até a fauna e a flora. Um dos designers de criaturas de Avatar foi, inclusive, Wayne Barlow de Expedition. Por fim, além de levarem os espectadores por uma grande viagem por um mundo alienígena que já é bem fascinante, os filmes de Cameron também compartilham da temática ambiental que é explorada em diversas obras da evolução especulativa. Até mesmo os videogames têm alguns exemplos bem interessantes dentro desse subgênero, como é o caso de Spore, onde o jogador tem o poder de criar o seu próprio processo evolutivo de uma espécie, ou títulos mais recentes, como é o caso de Horizon Zero Dawn, passado em um futuro pós-apocalíptico, onde o planeta passou a ser habitado por criaturas mecanizadas, ou Subnáutica, que leva os jogadores a explorarem o vasto oceano de um planeta alienígena com os seus belos recifes de corais, vulcões, sistemas de cavernas e criaturas. Mas se tem uma obra recente que foi bastante comentada pela sua representação da biologia especulativa, foi a animação Planeta dos Abutres. Na série acompanhamos os sobreviventes de uma nave que cai acidentalmente em Vesta, um mundo bastante curioso que tem na sua harmonia a grande força motora dos eventos. Uma coisa que torna Planeta dos Abutres uma obra de biologia especulativa tão fascinante é justamente o seu cuidado ao colocar o planeta e as suas criaturas como o elemento central. Enquanto a série tem os seus protagonistas humanos, as suas jornadas são baseadas na interação e aprendizado com aquele ecossistema, um ambiente que tem o seu ciclo indiferente à existência daqueles seres. Enquanto existe na narrativa uma jornada dramática que usa Vesta como uma alegoria para os sentimentos humanos, o planeta é muito mais do que isso. É a representação de que a humanidade é só mais um elemento ali no meio de todo um ecossistema independente. Algo que pode nos levar a refletir até mesmo sobre a nossa relação com o próprio planeta Terra. Afinal, apesar da humanidade ter essa tendência de se colocar como o centro de tudo, no fim nós somos parte integrante de algo muito maior, um mundo com vida própria que segue o seu ciclo com ou sem a nossa existência. Mas além de filmes e séries, a evolução especulativa tem muita força também com conteúdos criados na internet. É possível encontrar online vários projetos de artistas e entusiastas que criam mundos e biologias dos mais diversos tipos. E o mais famoso entre esses projetos disponíveis online certamente é o livro All Tomorrows, criado pelo artista C.M. Kouzman. Lançado em PDF em 2006, esse é considerado um dos mais complexos e perturbadores universos da biologia especulativa. Sua história começa quando pós-humanos com tecnologias altamente avançadas, chamados de Povo das Estrelas, passam a colonizar diferentes pontos do universo. E parte desse processo de colonização era a destruição do ecossistema nativo, que era substituído por cidades, plantas e animais derivados da Terra que eram modificados geneticamente para sobreviver nesses novos ambientes. Mas eis que um dia esses pós-humanos se deparam com uma outra forma de vida inteligente, alienígenas chamados de Kiyu. E sim, eu sei que a pronúncia é outra, mas para evitar que o YouTube pense que nós estamos falando de outra coisa aqui, no Central Pandora é Kiyu. Os Kiyu acreditavam que eram seres superiores e tinham como filosofia religiosa refazer o universo através da engenharia genética. Pois é, tipo uns carinhas bem conhecidos aí. E quando esses aliens veem os pós-humanos fazendo a mesma coisa que eles, as duas espécies entram em guerra. Uma guerra que termina com a derrota do Povo das Estrelas, que são punidos pelos Kiyu sendo transformados em formas diversas, algumas delas até sem inteligência. E a partir daí surge todo tipo de bizarrice, como é o caso
caso dos Colonials, os membros de uma colônia que foi muito forte na guerra contra os alienígenas e que acabaram transformados em formas cuboides, forçados a servirem os Kyu como filtros de resíduos. Outra espécie bizarra oriunda dessa guerra foram os mantílopes, seres inteligentes presos em corpos quadrúpedes que os impediam de mudar o mundo à sua volta. Os mantílopes são conhecidos por entoar canções tristes, expressando assim a sua incapacidade de fazer qualquer coisa com a sua inteligência. Porém, esse futuro, que parece já ter chegado nos seus limites, ainda reserva muitas surpresas. Ao longo do livro, esses pós-humanos são abandonados pelos Kyu e passam por uma grande jornada evolutiva pelos bilhões de anos seguintes. Formas bizarras que vão se desenvolvendo e até mesmo criando novas civilizações, novos impérios que se erguem e caem até o desfecho final da história. Apesar de ter saído na obscuridade, Outmorals foi ganhando cada vez mais popularidade e hoje é um trabalho extremamente popular na internet. O próprio Cozeman publicou posteriormente um outro livro chamado All Yesterdays, esse em parceria com o paleontólogo Darren Nash e o artista John Conway. Nele são feitas novas versões de reconstruções dos dinossauros do passado, esses mais baseados no que foi observado posteriormente em animais modernos. Uma obra focada em encorajar artistas de paleontologia a imaginarem as suas criaturas de forma mais criativa. Tanto que o livro termina com um segmento muito bacana chamado All Todays, que imagina como paleontólogos não humanos do futuro imaginariam os animais do presente a partir de esqueletos fossilizados. Um trabalho que não apenas mostra muita criatividade, com alguns animais se mostrando irreconhecíveis nas suas versões especuladas, mas que também comenta através dessas artes que os nossos conceitos sobre animais extintos também podem estar muitas vezes equivocados. Mais do que um exercício criativo de imaginar novas espécies, a evolução especulativa é um subgênero que nos ensina sobre o processo evolutivo, ao mesmo tempo em que ajuda na nossa compreensão da visão sobre o passado e o futuro. Mais uma forma de aprender sobre a nossa realidade com a ficção científica. Para mais ficção científica e seus diferentes mundos, continuem com a gente aqui no Central Pandora. E antes de encerrar esse vídeo, um agradecimento especial aos primeiros imediatos Joel Melo e Mestre J, o pessoal da Ponte de Comando Guilherme Yan, Daniel Câmara e Mr. Vitim, e os oficiais de ciências Diego Dias, Pedro Borges, Lucas Ferreira e André Oliveira. Pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.